Fala pessoal, professor Elton Carvalho aqui com você. Neste vídeo eu vou ensinar a você tudo de mais importante sobre a era Vargas. Você está estudando para o Enem, está estudando para vestibular, concurso público, para professor de História. Eu vou passar para você aqui os principais pontos da era Vargas. Eu tenho certeza que vai ajudar você a ter êxito na sua prova. Eu estudei Era Vargas dessa maneira, para ser aprovado 2 vezes no concurso para professor de História aqui no estado da Paraíba. Então fica até o final do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de comentar, de curtir, para fortalecer. Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar você. Porque ele é prático, objetivo e muito conteudista. Tá bom? Então vamos para o vídeo. Olha só. O que é que a gente precisa entender sobre a Era Vargas? Vamos ser objetivos. A Era Vargas ela é um período da história do Brasil que vai de 1930 até 1945, tá bom? E esse período ele tem algumas características bem importantes. A primeira característica é que você precisa entender que Vargas ele tem uma mudança de perspectiva. Vargas ele muda a sua categoria, a sua característica política ao longo desses 15 anos. E esses 15 anos são divididos em períodos. Então, o que é importante você saber? Importante você saber as principais características políticas de Getúlio Vargas e os principais acontecimentos que se sucedem ali em cada período desse, tá bom? Então vamos lá. O primeiro período, de 1930 até 1934, ele é conhecido como período provisório. E ele começa com aquela conhecida Revolução de 30, que aí é outro conteúdo, mas que é fácil de você compreender. Por quê? Porque ele é pós-república oligárquica, pós-república do café com leite no Brasil. Então, a Revolução de 30 de Getúlio Vargas, o que é que ela vai trazer? Ela vai trazer a mudança do período da República Velha, ou o período da República do Café com Leite, para um período provisório da história do Brasil. Esse período provisório, ele é governado por Vargas, obviamente, como um período ali de interseção entre o período constitucional, 1934, e a Revolução de 30, 1930, obviamente. Então entenda esse período inicial de Vargas, de 30 a 34, como um estágio que é intermediário. E Vargas ali era um presidente, obviamente, mas ele não foi um presidente eleito. Ele estava de maneira provisória ali no poder. Inclusive, o mesmo alegava que não iria ficar, se prolongar no poder. Tinha apenas o objetivo de fazer uma constituição nova para o Brasil, tirar o Brasil dessa república atrasada, oligárquica, velha, e trazer uma nova perspectiva para o país, tá bom? O fato é que Vargas, quando chega, pessoal, ele toma atitudes um pouco drásticas, né? Ele toma medidas que não são democráticas. Então, primeiro, ele nomeia interventores, que são como se fossem governadores das regiões do país. Isso é importante você lembrar, né? E a promessa da Constituição faz com que o povo brasileiro fique nessa expectativa de ter uma mudança, de ter um novo cenário. Entretanto, Vargas ele chega de uma maneira muito forte politicamente com a nomeação de interventores e ele não publica uma nova Constituição. O que é que acontece? Segundo fato importante do período provisório. Vargas enfrenta a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. São Paulo se opõe a Vargas de uma maneira muito contundente. O governo federal enfrenta praticamente aí uma guerra civil liderada por São Paulo, tá certo? O fato é que essa pressão paulista faz com que Vargas ele publique uma Constituição em 1934. Então, a gente já passou o primeiro período. Olha como é simples. Postura meio ditatorial de Getúlio Vargas, né? Revolução de 1932,
pressão para uma novidade no país. Perfeito. 1934, período constitucional de Getúlio Vargas. De 1934 a 1937, Getúlio Vargas vai ter uma política trabalhista, tá bom? Talvez uma palavra que resuma bem esse período é uma questão trabalhista. Vargas vai se mostrar como alguém que quer desenvolver o industrialismo no Brasil, que quer defender as políticas, públicas trabalhistas sociais brasileiras, que quer incentivar um comércio interno no Brasil, tá bom? Então, em 1934 a 1937, a gente vai ter inicialmente um período de certa estabilidade ali no governo de Getúlio Vargas. Presta atenção, que Vargas agora mudou. Vargas vai ter uma perspectiva mais constitucional, uma perspectiva mais voltada ao trabalho. É publicado um novo Código Civil, por exemplo. O direito ao voto ele é mais abrangente, nem todos podem votar, analfabetos, por exemplo, moradores de rua. As mulheres votam com ressalva. Entretanto, de certa forma, é uma abertura política e constitucional e trabalhista no Brasil. Porém, duas forças antagônicas começam a se desenvolver no Brasil de uma maneira muito contundente. Você sabe que o Brasil aí tem sempre essas duas forças políticas conhecidas como forças de direita e forças de esquerda, que são presentes na nossa história política até hoje. O fato é que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e estávamos ali na iminência da Segunda Guerra. Tá? Com o fascismo e o nazismo crescendo na Europa, e todo esse cenário começa a atingir um pouco ali a política brasileira. O fato é que nós temos a Aliança Nacional Libertadora de um lado e a Aliança Integralista Brasileira de outro, direita e esquerda. Tá? Integralismo é conhecido como uma força de extrema direita e a Nacional Libertadora como uma força de esquerda, que vão, olha só, atenção, estou dando para você aqui de forma objetiva e prática, pressionar o governo de Vargas, tá? As duas forças. Como Vargas ele é um simpatizante de Mussolini, pois é, você não sabia? Mas de 34 a 37, pertinho do Estado Novo, 37, Getúlio Vargas vai ter uma simpatia, pelas obras, pela publicação fascista. Vargas chega a comprar aviões da Itália, perdão, e ele tem essa aproximação. Inclusive, a Aliança Integralista Brasileira espera que ele, de certa maneira, dialogue com eles, mas isso não acontece. O fato é que o comunismo começa a se desenvolver fortemente no Brasil nesse período. E aí nós temos, atenção, anote, a Aliança Nacional Libertadora, no Brasil fortemente, o desenvolvimento do comunismo aqui e a intentona comunista, que é um levante comunista no Brasil. E aí Vargas ele alega que há um plano de estabelecimento do comunismo no Brasil. É o chamado Plano Cohen, tá? Esse Plano Cohen seria o quê? Seria, de fato, espiões, agentes, todo um aparato comunista soviético que vai fazer com que o comunismo se implante no Brasil. Por conta disso, ele implanta o que se chama de Estado Novo, é um estado de sítio. Tá? Ele fecha o Congresso, ele outorga e não promulga uma nova Constituição do Brasil em 37, ele estabelece estado de sítio, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai estabelecer as diretrizes de censura e de propaganda no Brasil, ele se veste como um militar, olha só, nós aí já passamos de um período para o outro. Tá? Vargas faz um discurso emocionado no rádio, e aí a gente deixa de viver um período constitucional para chegar no Estado Novo. Estado Novo é um período ditatorial no Brasil, sem dúvida alguma, onde Vargas vai mostrar todo o seu poder ditatorial de repressão, de perseguição, e não é um período constitucional. O importante aqui é você perceber que existe uma possibilidade de alinhamento de Getúlio Vargas com o chamado por Churchill eixo do mal, Itália, Alemanha e Japão. Como Vargas está se aproximando demasiadamente dessa linha, há uma possibilidade dos Estados Unidos ter alguém aqui, que é o Brasil, aliado ao eixo do mal. Isso não é bom. E aí, por que Vargas acaba decidindo apoiar os aliados na Segunda Guerra, nesse período conhecido
conhecido como Estado Novo? Porque os Estados Unidos, né, claro, apesar de outros acontecimentos, como um navio brasileiro que é afundado pelo governo alemão, né, e as próprias percepções internas de Vargas, os Estados Unidos oferecem ao Brasil aqui o apoio militar, a construção de uma base no Rio Grande do Norte, no Nordeste brasileiro, né, o empréstimo e financiamento para a construção de siderúrgicas no Brasil. Vargas chega a vir a Natal, encontra com o presidente Roosevelt aqui, próximo, né, no Rio Grande do Norte. Né? E aí, todo esse alinhamento político ideológico vai para o lado dos aliados, né, para os Estados Unidos. Só que, no tempo que Vargas está combatendo o fascismo e combatendo o nazismo, o Brasil vive uma ditadura, que é a chamada ditadura do Estado Novo. E aí o que é que acontece? Quando a guerra acaba, não dá para sustentar uma política governamental baseada numa ditadura, né, de um Estado novo, enquanto se enfrentou todo o aparato fascista, né, o nazifascismo na Europa. E aí vem ao Brasil novamente um pensamento de renovação política. Vargas ele perde um pouquinho desse prestígio, né? Até porque no início do Estado Novo, sim, o prestígio dele caiu. Ele teve que tomar medidas duras, segundo ele, contra o comunismo. Ele enviou Olga Benário para a Alemanha nazista, a esposa de Carlos Prestes, ela estava grávida. Né? Então, quando acaba a guerra, esse prestígio de Vargas diminui em 1945 e vem à tona um outro momento que não faz parte da era Vargas. A gente não vai trabalhar agora nessa aula, mas é o governo de Dutra, que inclusive foi ministro de Getúlio Vargas e toma uma postura completamente diferente de Getúlio no sentido econômico neoliberal que nós podemos avaliar em outra ocasião. Tá bom, gente? E aí chega ao final esse período conhecido como Era Vargas, de 1930 até 1945. Governo provisório, período constitucional e Estado Novo. Tá certo? Espero que esse vídeo tenha contribuído para você, para os seus estudos. Curte, comenta, compartilha. Não deixa de fortalecer e não deixa de conferir os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal para você. Tá bom, gente? Um abraço e até mais.